Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, com saúde, com tranquilidade, com paz. E aqui estou eu novamente, professor Jefferson, do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás, com mais uma videoaula. Hoje eu trago para vocês o tópico campos magnéticos produzidos por correntes, né? Uma continuação do capítulo anterior, onde nós tratamos da origem, né, do campo magnético. Agora vamos discutir como que os campos magnéticos são produzidos por correntes. O primeiro tópico abordado nessa unidade, nós vamos falar sobre campos magnéticos produzidos por uma corrente, que é o tópico básico, né? Vamos pegar uma corrente e ver através da lei de Biot-Savart como encontrar o campo magnético dessa corrente em um determinado ponto. O tópico central, né, dessa discussão nossa sobre campos magnéticos produzidos por correntes é exatamente o cálculo, né, do campo magnético devido a uma corrente em um fio, via lei de Biot-Savart. Depois nós falaremos sobre as forças entre duas correntes paralelas, né, forças entre dois fios, que lá no capítulo anterior nós calculamos a força sobre um fio devido ali ele estar imerso em um campo magnético. Agora vamos ver essa situação provocada por o campo magnético de um fio sobre o outro e vice-versa. O próximo tópico abordado será a lei de Ampère, né? Vamos ver, após a lei Biot-Savart, né, como surge a lei de Ampère com as curvas amperianas. E para fechar a nossa unidade, vamos falar também sobre solenoides e toroides, né? Vamos tentar entender o que é um solenoide, calcular o campo magnético no seu interior, e também um toroide. Vamos descrever um toroide e calcular o campo magnético no interior dessa geometria, dessa distribuição de correntes, o solenoide e o toroide. Certo, gente? Então são esses tópicos que nós vamos abordar agora na nossa videoaula. Espero que vocês gostem da metodologia, da perspectiva empregada, né, nessa maneira de trabalhar esses conteúdos. E vamos dar início então com o campo magnético produzido por uma corrente, onde nós abordaremos, né, a lei de Biot-Savart. Muito bem, minha gente, dando prosseguimento à nossa videoaula, vamos falar agora sobre o campo magnético produzido por uma corrente. Então, como a gente havia introduzido no início da nossa videoaula, esse capítulo trata exatamente de campos magnéticos produzidos por corrente, porque até então, como é que era a nossa discussão anterior, né? A gente tinha um fio, esse fio ele tinha uma corrente, e ele, na presença de um campo magnético, ele era desviado, né? Sofreu uma força. A gente vai introduzir agora, para a discussão desse problema, o tópico é lei de Biot-Savart. Então, retomando a discussão, qual que era a grande brincadeira que a gente tinha, né? Aqui a gente tem um campo magnético e um fio, né? Um fio elétrico aqui onde está percorrido aí por uma corrente. A corrente está passando por ele. E a gente descobriu, esse é um resultado experimental, que esse fio, tendo essa corrente na presença desse campo magnético, da forma como está desenhada essa configuração de campos, esse fio sofre, né, uma deflexão aqui para a esquerda devido à força magnética FB que surge puxando ali esse fio, né? Então, se a gente fizer I vetorial UB, né, seguindo aqui a regra da mão direita, não tem como o professor colocar a mãozinha ali, mas imagine, né? Então, nossos dedos vão aqui ao longo da corrente, pegando aqui o IL, certo? O IL. Aí a gente joga esse IL na direção ali, entrando no papel, né? Então, o nosso vetor B, ele está aqui e está entrando no papel, né? Está penetrando aqui o papel. E a gente faz IL vetor B, vai dar um vetor aqui, ó, que é FB, puxando aqui o nosso fio para a direita. Então, ele vai puxar o fio aqui, não podia ter desenhado ele mais abauladozinho assim, né? Mas é o que vai acontecer exatamente isso. Então, ele vai ficar mais esticadinho aqui para o lado do FB. E a gente viu que isso a gente pode escrever da seguinte forma, né? A força FB vai ser simplesmente IL vetor B, como eu estou comentando com vocês aqui agora. Mas é que surge uma dúvida, né? É porque a gente sabe que o fio vai interagir com o campo magnético, gerando essa força na presença do campo, claro.
Mas esse fio ele gera um campo magnético. A gente havia proposto essa ideia, né? Isso está claro para a gente. São as correntes elétricas que geram o campo magnético. E agora a gente vai se preocupar em entender como que esse campo magnético surge, como que uma corrente elétrica vai gerar esse campo magnético aí. Então a gente vai se perguntar exatamente isso, como que a gente vai poder escrever esse campo magnético? Essa que é a nossa dúvida, né? O B então, né? O B devido a uma corrente, como é que a gente vai conseguir escrevê-lo? Como é que vai ser a brincadeira nossa? Como é que é o nosso modelo, né? Então aqui a gente tem um fio, o fio ele está sendo percorrido por uma corrente, aí tudo aqui que nós vamos escrever é um resultado experimental. Antes, no cálculo do campo elétrico, a gente simplesmente localizava, tinha uma distribuição de carga, a gente localizava uma carga pequenininha aqui, essa carga gerava, né, um campo elétrico em um determinado ponto, né, uma carga dQ aqui, essa carga dQ gerava um campo elétrico dE lá na frente, né, e a gente simplesmente integrava sobre o dQs para encontrar o nosso campo elétrico total. Aqui a gente vai fazer algo semelhante, a gente vai localizar um elemento infinitesimal de corrente IDS, então o nosso IDS está aqui, só que vai surgir um problema aí que é o aspecto vetorial, porque dependendo da direção com que o nosso IDS faz com o ponto onde está calculado aqui o nosso campo, a gente vai ter um resultado distinto, porque esse ângulo aqui de abertura entre a direção onde eu olho o campo e o IDS vai fazer diferença. O aspecto vetorial dessa grandeza é sempre muito presente aqui. Então, o nosso IDS está aqui e ele vai gerar um campo magnético lá no ponto P, vamos chamar de dB. Nesse caso aí, então, seguindo a regra da mão direita, esse IDS gera um campo magnético aqui, ó, entrando no papel, né? Semelhante àquele campo lá aqui do exemplo anterior, né? Parecido com esse aqui. Então vai gerar esse campo magnético adentrando o papel. E o aspecto vetorial é muito marcante. Experimentalmente, o que acontece? Esse dB ele é calculado da seguinte forma, vai ser μ0, lembra lá, dB é quem? dB é o campo magnético gerado por esse camaradinho aqui, ó, IDS. IDS gera o campo dB aqui nesse pontinho P, localizado a uma posição R aqui do nosso elemento diferencial de corrente. Então, o dB, devido ao IDS, gera esse campo, IDS, olha lá, seno de θ dividido por R quadrado. E aqui aparece a grandeza μ0 4π. μ0 dividido por 4π. Que é μ0? μ0 é conhecido como permeabilidade do vácuo, que vale exatamente essa quantidade aí. 4π, 10 a menos 7, certo? Tesla vezes metro dividido por ampere. A unidade é fácil de entender como que surge, né? A gente simplesmente imagina o μ0 do lado direito e tudo que está do lado direito passa para o lado esquerdo. Então, por exemplo, metro quadrado passa para lá, né? Metro quadrado passa para lá, só que esse metro quadrado já cancela aqui, ó, com esse ds, que tem dimensão de metro também. Então, metro com metro quadrado cancela, vai só metro para o outro lado, por isso que aparece esse metro aqui. Tudo bem? E aí a corrente, né? Corrente elétrica passa dividindo lá a unidade de Tesla, por isso que fica Tesla vezes metro dividido por ampere. Ah, professor, mas o seno? O seno não tem unidade? Não, gente, o seno não tem unidade, né? E aí aparece a característica vetorial aí, ó. A gente sempre tem que observar o seno da abertura do ângulo entre o IDS e o R. Isso aí vai ser marcante. E a gente sempre vai escrever essa grandeza, no final das contas, da seguinte forma, ó lá, ó. Vai ser 1,26, 10 a menos 6 Tesla vezes metro por ampere. Então, o μ0, na prática, a gente sempre vai escrever dessa forma, né? 1,26 10 a menos 6 Tesla vezes metro por ampere. Essa aqui, vou escrever daqui a pouco essa expressão fechadinha, mas isso tudo é a lei de Biot-Savart, certo? Chamada de lei de Biot-Savart. Bem, nós podemos encontrar uma expressão
mais elegante, digamos, né, para a lei Biot-Savart, com a integração completa do nosso elemento infinitesimal de campo, o dB, né, integrando justamente essa expressão toda. Mas antes disso, vamos fazer algumas manipulações algébricas aqui para deixar essa expressão com uma cara mais interessante. Porque a gente pode escrever essa expressão aí da seguinte forma também, né? O dB, olhando a questão vetorial, o dB vetorial, a gente pode escrever da seguinte forma: dB igual a μ0 sobre 4π vezes I ds vetor, vetorial R chapéu sobre R quadrado. Esse R chapéu é justamente o versor, né? O vetor unitário na direção do vetor R. Lembra lá, né? Você tem a correntezinha IDS aqui e tem o vetor R, daqui a pouco eu vou fazer um desenho melhor, o vetor R que aponta no pontinho lá onde você está calculando o campo elétrico. Então aqui está o ângulo entre os dois, o ângulo θ. Daqui a pouco eu vou escrever essa expressão melhorzinha, fazer um desenho mais agradável para vocês. Mas por enquanto a ideia é essa, né? Esse R aqui, esse R chapéu, é justamente o versor, né, o vetor unitário desse R aí. Certo? Então essa é a ideia. Esse R chapéu, esse versor, também conhecido como vetor unitário, a gente pode escrever da seguinte forma: todo vetor unitário, né? Todo R chapéu, a gente pode escrever assim: R chapéu igual a R dividido pelo seu módulo. A gente sempre pode escrever isso. Ah, professor, um vetor tal lá, um vetor dado por 2, 4 e 6. Como é que eu escrevo o vetor unitário dele? Simplesmente você pega o vetor e divide pelo seu módulo. Qual que é o módulo desse vetor aí? É a raiz da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado mais a componente z ao quadrado. Então a gente sempre vai calcular o vetor unitário de um vetor da seguinte forma, né? É o próprio vetor dividido pelo seu módulo. Eu estou escrevendo assim porque vai ficar uma expressão mais interessante, mais elegante para a gente trabalhar. Certo? Olha só, então vai ser o versor R chapéu, dado para essa expressão, eu substituo aqui, né? A gente substitui lá. Então vai ficar com a seguinte cara: dB vetor vai ser, né, μ0 sobre 4π e ds vetor R dividido por R ao cubo. Aparece com R ao cubo agora, né? Vai aparecer aqui o R ao cubo. Certo? Beleza? Então essa expressão aí a gente pode escrever dessa forma, e aí a gente integra dos dois lados, né? A gente integra do lado esquerdo e integra do lado direito. Do lado esquerdo, né, se a gente somar todos os dBs, a gente vai ter o campo magnético total, tudo bem? E do lado direito a gente tem que pegar e considerar toda a geometria do problema e integrar todos os pedacinhos, somar todos os pedacinhos infinitesimais ds aí, vetorial ao nosso R. Certo? E a gente vai ter a seguinte expressão, né? O B, que é o campo, né, total, vai ser então μ0i sobre 4π. Essas quantidades, não mudam, né? E a gente fica do lado direito, dentro da integral, ds vetorial R sobre R ao cubo. Tudo bem? A gente pode trabalhar com essa expressão ou pode trabalhar também pensando em escrever apenas o R versor aqui, né? O R chapéu. Eu prefiro trabalhar dessa maneira aqui, porque a gente simplesmente vai escrever quem é o vetor R e resolver o produto vetorial dele, sem necessidade de calcular o seu vetor unitário. Essa é a grande vantagem dessa expressão, né? A gente localiza o R, o vetor R, faz o produto vetorial com ele, sem se preocupar em fazer a divisão, né, do R pelo seu módulo para encontrar o vetor unitário, né? Então a gente não precisa fazer essa conta no início, mas simplesmente fazer o produto vetorial. E o que está acontecendo? Esse é o desenho que a gente interpreta dessa expressão, né? As duas coisas estão ligadas uma com a outra, então sempre vai ocorrer isso, né? Você tem o ds, aí ds vezes i, né? Se você multiplicar, você vai ter o elemento infinitesimal de corrente do ds, vetorial ao R, né, que é esse R aqui, a gente encontra então o nosso dB. A gente integra isso ao longo de todo esse fio, né? Integra isso ao longo do fio, vai sempre somando todos os ds aqui, e a gente encontra o nosso campo magnético total
devido a essa corrente percorrendo aí o nosso fio. Nos exemplos que vão seguir agora, vocês vão ver que a gente vai pegar geometrias mais simples, né? Um fio reto, né? Um fio reto, um fio com uma circunferência ou uma semicircunferência, ou um quadrado. Então são geometrias que a gente consegue resolver, né? Uma geometria que não está definida, né? Como essa aqui, uma cobra sinuosa, a gente não vai conseguir resolver facilmente, porque a gente não sabe a definição dessa geometria aí. Bem, pessoal, para a gente entender, né, todos os detalhes envolvidos no cálculo do campo magnético devido à lei de Biot-Savart, nada melhor do que a gente resolver, né, ali um problema relacionado a essa lei. Então o que a gente vai fazer é resolver o problema do campo magnético de um fio longo. Então com isso a gente vai conseguir entender como que funciona o produto vetorial entre o DS e o R, entender todos os detalhes da integração e tudo mais. Então o modelo do campo magnético de um fio longo é o seguinte: a gente tem um fio, aqui em amarelo é o nosso fio, e esse fio é muito longo. O que quer dizer que ele é muito longo? É que ele tem as suas extremidades, né? Matematicamente a gente diz que a extremidade dele vai para menos infinito e mais infinito. Vocês vão ver que esse resultado a gente vai poder depois reinterpretar ele no caso de um fio semi-infinito, que seria o quê? Um fio que começa em zero e vai até mais infinito, ou vai até menos infinito. Seria então um fio semi-infinito. Então ele parte aqui da origem aqui em zero, né? Então existem várias maneiras de a gente reinterpretar essa expressão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai localizar o nosso elemento de infinitesimal de comprimento aqui, o nosso ds. Se a gente multiplicar esse ds pela corrente I, né? A gente tem o nosso infinitésimo de corrente, I ds. A corrente está subindo o fio. Então, se a gente olhar a regra da mão direita, a gente vai ter aqui um campo magnético aqui adentrando, né? Como se fosse uma flecha entrando no papel. Então, por isso que a gente faz esse desenho como se fosse um X, né? Como se fosse a parte de trás da flecha entrando, certo? Então, o nosso elemento infinitesimal está aqui, ds, ele é um vetor, né? Um vetor apontando para cima, tudo bem? E a gente localiza um ponto qualquer, localizado aqui uma distância r, o nosso r está aqui. Ponto qualquer seria como? Como é que a gente escreve um ponto qualquer, né? Então, olha só, nosso r está aqui, a nossa origem, eu vou localizar a origem aqui, então, ou seja, para cá seria um y, um x, desculpa, e para cima o nosso y. Então, a origem 0 estaria aqui, né? Por que a gente faz a origem aí? Porque o nosso elemento infinitesimal de comprimento está localizado lá em cima, ó, a uma posição y, certo? E a uma posição fixa aqui, r grande, né? A gente tem na horizontal a distância, né, fixa do nosso ponto onde nós queremos calcular o campo magnético. Porque essa distância ela não vai mudar. O nosso fio, esse elemento de carga, elemento de corrente, ele fica mudando na vertical, né, de tal maneira que a posição horizontal seja sempre a mesma, percebe? Então o R ele é fixo. Apenas o Y que vai correr desde menos infinito até mais infinito. Então vamos dar nome aos bois aqui agora, né? Vamos tentar escrever as nossas grandezas aí. Por exemplo, a gente pode escrever o ds. O ds vai ser simplesmente o nosso elemento aqui infinitesimal de corrente, o IDS, desculpa. O IDS vai ser o I dy na direção J, o nosso infinitésimo de corrente. Então tem um I aqui multiplicando o ds, claro, né? Só vou depois colocar isso na expressão. Certo? Então, I dy J. Por quê? O dy é exatamente o comprimento aqui na direção Y, certo? Estamos apenas dando o nome ds para ele, mas ele está na direção Y. E eu vou usar aqui já o versor, né, do Y, que é o J. Então, já caracterizamos aí o nosso IDS, que é I dy na direção J. Todo o aspecto vetorial está bem desenhado aí, né? O R, como é que a gente pode escrever o R? O R vai ser simplesmente Rão na direção I mais Y na direção J. Então, esse vetor R tem exatamente essas componentes.
ele tem componente R na direção X e uma componente Y na direção J. Na direção X é fixo e na direção Y varre de menos infinito a mais infinito. Então são as nossas coordenadas do vetor R. Tudo bem? E aí depois, posteriormente, a gente vai fazer então ds vetor R. Certo? Caminhando com nossas continhas, o B então fica como integral, μ0i sobre 4π, a integral de menos infinito a mais infinito, porque a gente pega desde o menos infinito até mais infinito, somando todos os produtos vetoriais entre essas quantidades todas aí. Certo? Então essa é a lógica de se fazer assim. Menos infinito para mais infinito, do vetor ds, né? Já o nosso i aqui já saiu para fora da integral, não tem problema nenhum. ds vetorial ao r. E a gente escreve, dividido por r ao cubo, claro, né? E a gente escreve quem são essas grandezas. Escreve quem é o ds, pega o ds dessa expressão, coloca aqui, e pega o r dessa expressão, né? E coloca aqui. E a gente tem, então, o ds vetorial ao r. Fazendo as continhas, então, vamos ficar com μ0i sobre 4π, menos infinito a mais infinito, do dyj chapéu, olha lá, ó, sobrou o dyj chapéu, vetorial ao r na direção i, mais y na direção j. E a gente faz o nosso, aí tem ainda o módulo, né? R quadrado, né? Mais y quadrado, que é o módulo do r, olha lá, o módulo do r, ó, elevado ao cubo, ou seja, raiz, né, de r1 quadrado mais y quadrado, raiz disso é elevado ao cubo, por isso fica 3 meios aí, ó. Então, é o meio da raiz, certo? Só o meio elevado ao cubo, que dá o 3 meios. Tudo bem? E agora a gente faz o nosso chamado chuveirinho, né? Então, aqui a gente vai ficar com j vetorial i e depois j vetorial j. Certo? Então a gente vai ficar com esse chuveirinho aí para ser realizado. Bem, prosseguindo com esse chamado chuveirinho, né? Como é que fica essa conta aí? J vetorial I e J vetorial J. Então a gente faz o chuveirinho, J vetorial dá menos K, lembra? J vetorial I vai dar lá o menos K, certo? E o J vetorial J, né, dá 0. Então, como é que está acontecendo lá? O nosso Y está para cima, o nosso X, né, está para a direita, o Y para cima, o X para a direita, e o K que deveria estar para, não tem como desenhar no papel, né? O K deveria estar subindo, né? Então a gente vai ter um menos K, certo? A direção lá, ó, do nosso B é na direção menos K. Então, só para enfatizar esse aspecto que a gente encontra já também, né? Para onde está indo o nosso vetor B, olhando aqui simplesmente o produto vetorial na lei de Biot-Savart, né? Então a gente já tira tudo simplesmente fazendo essa conta. Daqui a pouco a gente vai escrever apenas um módulo, né? Mas aí a gente deixa aqui essa observação, fazendo a continha, já tira todo o vetor B da conta do produto vetorial ali dos nossos versores, certo? E JK. Então aqui a gente vê, já descobre aqui para onde está indo, né, o nosso vetor B. E a gente termina de fazer essa continha, né? Então vai ficar menos K chapéu, μ0i sobre 4π, integral de menos infinito a mais infinito, de dy simplesmente, né? R dividido por r quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios, certo? A gente vai dar uma ajeitada nisso aí, então vai ficar menos k, μ0i vezes r, 4π de menos infinito a mais infinito a integral, de dy sobre, né, r quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. A gente chama essa integral de i, certo? Chama essa integral de i, e a gente vai observar que essa integral que está aqui, né, em azul, né, que a gente destacou aí em azul, a integral tabelada, né, dy sobre r quadrado mais y quadrado 3 meios, a integral que está nas tabelas aí de integrais dos nossos livros. Não é difícil a gente encontrar o resultado dessa integral. 。
Então basta a gente procurar, a gente vai encontrar essa integral, a gente repete ela, integral de menos infinito a mais infinito, de dy sobre r quadrado mais y quadrado. A gente, a gente só vai escrever a integral por enquanto, né? Dá 1 sobre r quadrado, y sobre y quadrado mais r quadrado elevado a meio, certo? Então, esse aqui é apenas o resultado da integral. Não passamos ainda os limites de integral, só repetimos aquilo que está ali em azul. Então, colocando esse resultado aqui, né? Aqui dentro da nossa expressão, né? Ali dentro do i da integral, a gente vai chegar então na seguinte expressão: b, eu já estou colocando um módulo agora, vetorialmente já descobrimos qual é o sinal, agora eu posso deixar de lado a notação vetorial, né? Só para não ficar tão carregada a nossa notação, e já colocar só o módulo, né? Escrever apenas o módulo do b, que vai ficar μ0i sobre 4π, certo? E é o resultado da integral, né? Y sobre y quadrado mais r ao quadrado, elevado a meio, né? Indo de menos infinito a mais infinito. Passando, né, os limites de integração, ou seja, quando y é mais infinito e depois menos infinito. Só que nós vamos fazer uma coisinha antes, que é o seguinte. Vamos pegar esse y e passar ele aqui para dentro da raiz. Então ele passa dividindo a raiz. Ele entrou aqui dentro, ele entra o quê? Entra y ao quadrado dividindo aqui, por exemplo, o y ao quadrado, que vai dar 1, né? Depois entra também dividindo aqui o r quadrado aqui, ó, y ao quadrado, tudo isso dentro da raiz, certo? E fica mais fácil da gente analisar esses limites, certo? Então vai ficar 4πr, 1 sobre 1 mais r quadrado sobre y quadrado. A gente faz aquela jogada de passar o y para dentro da raiz, né? Indo desde menos infinito até mais infinito. Tudo bem? Aí a gente vê quando o y quadrado é mais infinito, esse termo todo aqui dá zero, né? Fica o 1, certo? Fica simplesmente esse 1 aí. Tá legal? E aí a gente consegue resolver essa continha aí de maneira bem satisfatória para menos infinito também. E é importante você perceber que quando é mais, né, olha lá o sinal aqui, positivo, tudo bem, dá o 1, mas quando é menos, aqui vai aparecer um sinal menos aqui do y, certo? Esse sinal menos do y, e aí é em menos infinito, né, claro, e aí quando ele vai para dentro da integral, o menos permanece aqui, de tal maneira que esse resultado aí dá 2, dá o número 2 aqui, para esse resultado todo. Claro que a gente simplesmente simplificou essa passagem aqui, né? Mas a passagem completa é justamente analisar essa expressão aqui em mais infinito e a mesma expressão em menos infinito para obter o resultado correto, que é 2, né? Quando é mais, a gente tem um mais aqui, quando é mais aqui, né? Mais infinito, a gente tem um mais ali, e quando é menos infinito aparece menos, né? Da expressão aqui do y, vai aparecer um menos aqui, e o y tem que vir aqui para baixo para realizar passar o nosso limite de maneira correta, né? Por isso que aparece o 2 aqui, né? Tudo bem? Certo? Senão iria cancelar as duas partes, né? Então, finalmente, a gente chega com a expressão para esse problema. Como isso aqui tudo vale 2, né? Isso aqui tudo é um número 2. Esse 2 vai cancelar com esse 4 aqui para ficar um 2 no denominador. Então vai ficar b da distância horizontal errão igual a μ0i sobre 2π, né? Então esse é o resultado que a gente obtém finalmente desse exemplo, né, da aplicação da lei de Biot-Savart. Certo, gente? Esse é o primeiro exemplo. Daqui a pouco a gente vai vir com mais alguns exemplos de como trabalhar com a lei de Biot-Savart, e na sequência a gente vai mostrar como que surge a força de duas correntes, né? Dois fios com corrente elétrica. Forças entre duas correntes paralelas. Esse tópico é interessante porque, de certa forma, ele sintetiza, né? Ele junta ali aquele problema que nós colocamos no início da aula, né? Que é assim, você tem um fio, ele imerso num campo magnético, vai sofrer ali
uma deflexão, ele vai, né, vai ser puxado para um lado ou para o outro, dependendo da orientação da corrente elétrica sobre o fio. E aí o campo elétrico ele é gerado também por uma corrente. Então a gente vai pensar exatamente nessa questão, né, que a gente vai estar ilustrado nessa figura. O fio B, por exemplo, o fio B ele está aqui e está sendo forçado aqui, né, pelo campo magnético gerado pelo fio A. Ou seja, então o campo magnético não está no espaço por um passo de mágica, né? O campo magnético está sendo gerado aqui devido ao fio A, certo? Então, se a gente olhar, o fio A tem uma corrente elétrica, ele vai gerar um campo magnético exatamente como aquele que nós mostramos no tópico anterior. Esse campo magnético é aqui para baixo, nesse caso, né? Regra da mão direita, lembra lá? Então, se você olhar, o campo magnético ele roda aqui, né? E nesse ponto ele está entrando, passando para baixo, né? Então gera esse campo magnético BA aqui devido ao fio A. O fio B, por sua vez, vai interagir com esse campo magnético, né? I vetorial, né? IL vetorial B gera aqui, ó, a força em A, né? Perdão, a força em B devido a A. Vamos chamar de FBA, certo? FBA para a gente vai ser a força em B devido a A. Aí vamos escrever as expressões do campo magnético devido ao A e fazer o produto vetorial, né? Então vamos lá. Você tem o campo magnético do fio A. Em B vai ser então o BA, né? Que é μ0i sobre 2π vezes a distância. Essa distância aqui é a distância D. No caso da expressão fechada que nós encontramos lá, era um R, né? Mas aqui agora a distância, a separação entre os dois fios é simplesmente D. Certo? E aí, esse campo magnético, a gente faz então o I, L vetor, esse campo para encontrar o quê? Encontrar a força sobre o fio B. Então, o campo em B é devido ao fio A, que é essa expressão, e agora a gente vai tentar escrever a força sobre o fio B, né? Então vai ser F em B devido a A, a anotação é essa aqui, ó, F em B devido ao A, certo? Vai ser então IB, né, que é a corrente do B, L vetorial ao campo. Mas aqui a gente não precisa escrever o produto vetorial, porque a gente sabe que, aqui eu estou calculando o módulo também, né? Mas a gente sabe que os dois são perpendiculares. Olha lá, o B está para baixo e o L está aqui, né? E esses dois camaradas são perpendiculares, né? O seno de 90 vai dar 1, certo? E a gente vai ter essa expressão então, né? IB, L, BA, né? O L aqui é o tamanho do comprimento do fio que eu estou considerando, né? Então, o FB vai ser B devido a A, né? Vai ser simplesmente μ0 L, IB e A dividido por 2π, né? Vezes D, vezes a distância Dzinha aqui de separação. Essa é a expressão que a gente chega, então, F em B devido a A. Claro que se você quiser estender isso pensando F em A devido a B, é análogo, né? Se a gente quiser a força sobre o A, né, devido ao B, é a mesma expressão, F em A devido a B, é μ0i, IA, né, IB sobre 2πd, né? Ou seja, é a mesma expressão, as forças são de par a par, né? É a mesma força que o A exerce sobre B, a mesma força que o B exerce sobre o A. Isso não tem problema nenhum. E a gente pode entender agora uma questão muito interessante, que é se as forças... Então, assim, no caso como está aqui, o F BA, né, é uma força atrativa. Esse camarada aqui vai ser o F devido ao fio B em A, né, a força em A devido a B. E a gente pode escrever e fazer um desenho ilustrativo dessa situação. Então aqui seria exatamente com as duas correntes na mesma, né, no mesmo sentido, o IA para cima e o IB também para cima. Então vai gerar forças atrativas, né, FAB e FBA. E aí, se a gente pegar essa corrente e colocar uma delas no sentido contrário da outra, então mantém o
o I, perdão, do A para cima e o I do fio B para baixo. A gente vê que essas forças vão se repelir. Basta perceber aí o produto vetorial, né? Produto vetorial sobre sobre o fio. Por exemplo, o I devido a A, né, a corrente I no fio A, ela vai gerar um campo magnético da forma como está aqui, entrando, né? Vai gerar um campo magnético entrando, certo? O produto vetorial anterior, como estava no desenho anterior, o produto vetorial IL vetor B dava uma força para a esquerda, mas a corrente agora está no sentido contrário, certo? Sentido contrário. Então, se você imaginar, IL está para baixo, né? Um IBL está para baixo, vetorial a esse, não tem como jogar aqui, né? Mas joga lá embaixo no B, dá a força, ó, para a direita, ou seja, essas forças vão se repelir, certo? Então, essa é a análise que a gente faz. Se as correntes estão no mesmo sentido, né, as forças são de atração. E se as correntes estão em sentidos opostos, as forças vão ser de repulsão. Muito bem, minha gente. Passamos agora a descrever a lei de Ampère. Bem, a lei de Ampère, ela é uma lei matemática que nos propicia calcular o campo magnético de uma distribuição de corrente e que ela seria um paralelo da lei de Gauss no caso elétrico, né? Então, no caso elétrico, a gente saiu lá das integrações diretas de distribuições de carga no cálculo do campo elétrico e depois entramos na análise da lei de Gauss, onde explora de maneira bem intensa, né, a geometria de uma determinada distribuição. No caso da lei de Ampère também é da mesma forma. Então, a gente, em vez de usar a lei de Biot-Savart, a gente vai usar a lei de Ampère no caso de onde a gente tem uma simetria muito apropriada e possa explorar essa simetria da distribuição de corrente. E é muito curioso observar que, apesar dessa lei ter sido, né, acreditada em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère, né, na realidade ela foi proposta pelo físico inglês James Clerk Maxwell, né? Então é acreditada ao Ampère em homenagem a ele, mas foi proposta pelo James Clerk Maxwell. Isso é muito comum na física, né? A gente dá crédito, né, dá relevância a um outro teórico ou experimental, um físico qualquer, né, mas essa proposta ter sido feita por outra pessoa. Qual que é a ideia aqui da nossa apresentação? A gente vai começar explorando o resultado de um campo magnético devido a uma corrente e posteriormente vamos analisar e vamos generalizar esses casos todos que vamos estudar aqui na lei de Ampère. Então a gente não vai partir da lei de Ampère, a gente vai analisar as integrais fechadas num trajeto a partir do cálculo já conhecido, né, do campo magnético devido a uma corrente elétrica e depois, posteriormente, chegar na lei de Ampère. Então, como é que é a brincadeira? Vamos voltar de novo aqui. A gente tem um fio, o fio está vindo na nossa direção, a corrente, na verdade, né? A corrente está vindo na nossa direção e a gente vai olhar o campo magnético dessa corrente. Então, essa bolinha no meio aqui indica exatamente que o fio está saindo, né, juntamente com a corrente, claro, do papel. Então, a corrente está vindo na direção dos nossos olhos quando nós olhamos para esse fio. Essa bolinha indica isso. De tal maneira que isso gera um campo magnético radial aqui, né, seguindo a regra da mão direita. Se nós pudermos jogar os nossos dedos ao longo do campo magnético, o fio vai estar na direção do nosso polegar. Ou o contrário, né? Você imaginar que o polegar, se você puder, né, pegar o fio, o polegar está indo aqui, ó, na direção da corrente e os seus dedos vão indicar a direção do campo magnético, que é essa direção radial desenhado aí, né? Então ele faz esse círculo aqui, né, o campo magnético. Então o campo magnético, da maneira como nós colocamos aí, ele é sempre paralelo, se você observar, ó, sempre paralelo a esse comprimento de fio. Se você pegar um comprimento qualquer, um pedacinho aqui, né, comprimento DL, é sempre paralelo aí
a esse comprimento. E nós podemos fazer uma brincadeira que é resolver a integral de linha fechando um trajeto imaginário, que é esse trajeto desenhado aí. Matematicamente nós podemos fazer isso. Então nós partimos aqui do resultado do campo magnético do fio, que é μ0i sobre 2πr, certo? Esse aí é um resultado de um fio longo. E a gente vai considerar, né, a integral fechada em um circuito fechado, C de B escalar dl. Então vamos fazer o B, que é esse vetor campo magnético, escalar ao dl, que é um comprimento infinitesimal desse pedacinho do C, né? Então o C é tudo, né? O trajeto C é esse trajeto fechado fazendo essa circunferência. E aí o dl é um pedacinho qualquer. Existem vários pedacinhos dl. Tem esse pedacinho aqui, tem esse outro, né? Vários pedacinhos. A gente vai fazer o produto escalar de BDL. O B, da forma como nós desenhamos, ele está sempre paralelo ao DL, certo? Então, o B escalar DL, nesse caso, o B escalar DL é sempre paralelo e vai dar simplesmente BDL, né? Então, dentro da integral, o que está aparecendo aí, né, do produto escalar é BDL. Tudo bem? BDL do produto escalar, né? Porque se você analisar qualquer pedacinho que você pegar aqui, né, o campo vai ser paralelo ao infinitésimo dl. Certo? Então, dentro da integral, eu vou poder escrever isso, né? O B sai para fora da integral, né? Ele é constante nesse pedacinho aí. Ele é constante nessa integração, sai para fora da integral, fica só com a integral fechada de dl. Integral de dl, se a gente somar todos esses pedacinhos dl aqui na nossa integral, vai dar simplesmente o 2πr, né, que é o comprimento ali da nossa circunferência. 2πr. O B, a gente vai pegar o resultado do campo magnético aqui do nosso fio longo, trazer para cá, né, e colocar ali, e dá simplesmente μ0i sobre 2πr. O 2πr que estava aqui permanece e vai cancelar, né, 2πr vai cancelar com 2πr. O resultado, então, de B escalar dl é simplesmente μ0i. Então, para esse caso, a gente viu que para um fio longo que tem um campo magnético dado por μ0i sobre 2πr, se a gente fizer a integral de linha, é um trajeto fechado C, dá μ0i. Esse trajeto fechado, daqui a pouco nós vamos escrever melhor isso aí, a gente chama de curva amperiana. Agora temos outro resultado que é o seguinte, vamos imaginar que agora a gente faz o trajeto oposto. Aqui nós estávamos indo na mesma direção do campo, né? Mantemos o campo do jeito que está. Agora a gente faz a integração no sentido horário agora, né? No sentido dos ponteiros do relógio. Antes estávamos fazendo a integração no sentido anti-horário. O que será que vai mudar nisso aí? Vamos observar nossas contas. Então, a gente vai ficar com integral fechada de B escalar dl. Aí, esse produto escalar, como vocês podem observar, esses dois vetores são antiparalelos, né? Então, é de se observar que o produto escalar vai dar negativo. O valor é o mesmo, só que fica menos ali, né? Menos BDL. Então, menos B, o B saiu para fora. Aqui, integral do dl. O integral do dl a gente já sabe quanto dá, né? Então fica menos μ0i sobre 2πr vezes o 2πr, que é a integral dl. Eu vou somando os dlzinhos, vai dando 2πr. Então o resultado vai ser menos μ0i. Então, nesse caso, se a gente considerar a trajetória anti-horário, né? Perdão, a trajetória horário, né? O B ele fica antiparalelo ao dl, então vai ficar aqui com um menos, né? Vai surgir um menos aqui, menos μ0i. Esse é apenas um exercício, uma análise que a gente faz para ir aos poucos se acostumando com essa ideia da integral fechada em C de B escalar dl, que é digamos assim, o núcleo, né, da lei de Ampère, que daqui a pouco nós vamos escrever com mais propriedade. Então fica claro para a gente, se a gente tem então essa expressão aqui do campo e a gente considera a integral fechada de B escalar dl com o nosso trajeto na direção do campo,
dá ali um resultado positivo, que é μ0i. Se a gente vai na direção antiparalela, dá o resultado negativo, que é menos μ0i. Certo, gente? Então vamos guardar essa informação que ela é muito útil para a gente. Olha só, pessoal, a gente observou ali que no caso da corrente dentro, né, da nossa curva fechada amperiana, a gente tem um resultado μ0i ou menos μ0i, caso a gente vá na direção do trajeto da curva ou não, né? Se você faz a integral num sentido ou no outro. Agora vamos considerar uma situação muito interessante, que é o seguinte: a nossa corrente agora é a mesma corrente, ela está indo na direção, né, saindo do papel, certo? Nossa corrente I está aqui, nossa corrente. E aí a gente vai fazer uma brincadeira que é correr aqui, a gente vai correr agora ao longo de uma superfície fechada, mas a nossa corrente já está fora da nossa curva amperiana. A nossa curva amperiana é esse trajeto que eu estou desenhando para vocês aqui, certo? Trajeto fechado, olha lá, a curva fechada, ele é fechadinho aqui, não tem problema nenhum. Mas a nossa corrente já está fora da curva amperiana. Está de fora. Vamos ver então o resultado da gente considerar a integral fechada, né, de B escalar dl, nesse caso, que a nossa corrente está fora. Então vamos pegar esse trajeto e dividir ele em etapas, né? Por exemplo, a gente pega uma etapa de A até B, depois uma etapa de B até C, depois uma etapa de C até D, depois de D até A, fechando a nossa curva amperiana. Vamos ver como é que a gente vai proceder e quais são os resultados que a gente obtém disso aí. Então a gente começa com a integral fechada de C de B escalar dl. A gente quebra em 4 pedaços, de A até B, de B escalar dl. De A até B, já dá para a gente perceber o B de A até B, olha lá, ó, de A até B, o nosso B, ele observa aqui, ó, o raio R1. Então, a gente vai de A até B e o B ali tem que ser na variável R1. Então, vai ser μ0 I sobre 2π R1 de A até B. E de A até B, o que está acontecendo? Olha lá, ó, o nosso dl é paralelo ao B. Então, o resultado desse produto escalar, B escalar dl, vai ser simplesmente BdL, mais a integral de B até C. B até C, olha que curioso, né? B até C, o B, devido ao campo, né? Devido ao campo, a corrente aqui para cá, o que está acontecendo? O nosso B ali, ele é perpendicular ao DL. Então não tem muito o que fazer. O B escalar DL, se o B é perpendicular, B escalar DL vai dar 0, pelo fato de eles estarem perpendiculares. E de C até D é aquela situação do trajeto contrário, né? B escalar dl vai dar menos, né, o BdL. Menos BdL, por quê? Porque a gente tem uma situação onde o B está na direção contrária, né? Então o produto escalar desses dois vetores aqui vai dar negativo. E a gente tem que observar que o B de C até D, né, nesse pedacinho aí, ele tem que observar a variável R2. Então, vai ser μ0i sobre 2π R2. O nosso B, aqui em C e D, de C até D, vai ser diferente dos demais, né? E o último trajeto seria exatamente de D até A, fechando, né? Fechando aqui a nossa curva amperiana. De D até A, a gente está observando que agora o B, ele é perpendicular, olha lá, ó, perpendicular ao DL. Então, a gente não tem contribuição do produto escalar aí. Tudo bem? Então, o B escalar DL é nulo nesse caso, porque ambos são perpendiculares, né? E a gente fica, então, com esses dois resultados, né? B de A até B, né? O B vezes a integral de A até B, menos, né, B integral de C até D. E aí a gente vai ter os resultados de A até B vale a variável em R1, tudo bem? E de C até D vale aqui, né, o B escrito em termos da variável R2, né? Passando os resultados de B no limite de A até Bzinho, né, e de B de C até D, o dl aqui a gente vai integrar de A até B, o resultado vai ser simplesmente θ, né, vezes R1, que é esse comprimento aqui, θ R1.
E em C e D vai ser θ CD, que é θ R2. Então, θ R1, que é esse pedaço, né? E θ R2, que é o outro pedaço. Tudo bem? Então, esses são os resultados que a gente obtém, né? Então, vai ficar μ0i sobre 2π R1 vezes θ R1 menos μ0i sobre 2π R2, θ R2. A gente cancela os R1s, né? Que dá para cancelar aí. Então, ele vai ficar com um resultado nulo, né? Porque esse termo aqui, que vai aparecer, μ0i sobre 2π, é o mesmo μ0i sobre 2π θ do lado direito. Então, esses dois lados se cancelam, né? Porque os R's1 e R2 aí vão se cancelar no numerador e denominador. Então, o resultado final dessa conta vai ser simplesmente integral de b escalar dl igual a zero. Ou seja, se a nossa corrente estiver fora da nossa curva amperiana, a integral de b escalar dl dá nulo. E esse é o resultado que a gente obtém na lei de Ampère. Então, como é que vai funcionar a lei de Ampère? Aqui nós temos, então, uma generalização desses resultados que nós exploramos até agora. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem várias várias correntes, uma corrente I2, uma corrente I1, uma corrente I3. Todas essas correntes têm ali, né, a sua direção. Essa corrente I2 está entrando no papel, a corrente I1 está saindo e a corrente I3 está saindo. E nós vamos observar, para o cálculo do campo magnético em determinado ponto, a integral de B escalar dl. Então, na generalização da lei de Ampère, a gente pode escrever a lei de Ampère da seguinte forma: integral de B escalar dl vai ser simplesmente μ0i envolvida, certo? Que nos dá a generalização daqueles resultados anteriores. Então, essa expressão que a gente tem aqui é a generalização dos resultados que a gente havia explorado um pouco ali com o campo devido a um fio longo, né? Esse C, a gente já falou aqui, é a curva amperiana. Nós se dá o nome de curva amperiana. O I envolvido, que surge agora, é a corrente envolvida por essa curva amperiana, né? Então, a curva amperiana ela vai envolver a corrente ali dentro dela, e a gente vai fazer a conta da corrente envolvida. Então, vamos somar as correntes. Nesse caso aqui, a gente soma a corrente 2 com a corrente 1 e com a corrente 3, observando os sinais das correntes, né? Observando os sinais dessas correntes aí, quem está entrando e quem está saindo. Vamos fazer aqui agora uma análise desses resultados que nós obtivemos e vamos aplicar. Vamos continuar analisando a lei de Ampère, né? E vamos aplicar a lei de Ampère a alguns casos mais simples, né? Inclusive o fio longo, né? Vamos voltar no fio longo, vamos fazer agora a trajetória de ida, né? Nós fizemos como se fosse uma volta, né? Partindo dos resultados da lei de Ampère para definir a lei de Ampère. Agora nós vamos fazer a nossa ida, né? Pegar a lei de Ampère e aplicar, por exemplo, ao fio longo. Então, essa é a expressão geral da lei de Ampère, né? Integral de B escalar dl igual a μ0 i envolvida, né? Aplicação da lei de Ampère. Então, agora a gente vai pegar alguns casos bem simples para partir, né, agora da lei de Ampère. Vamos pegar o caso mais simples, que é justamente o fio longo. Tudo bem? Então, aqui a gente só tem uma corrente, né? Tá bem tranquilo, uma corrente I. A corrente está saindo do papel. Tudo bem? E aí a gente vai proceder com a integração pela lei de Ampère. Observando aí, a ideia que é o seguinte: nós colocamos nossos dedos ao longo do campo, tudo bem? Ao longo do campo, nosso polegar aqui na corrente. Essas correntes que estão ao longo do nosso polegar serão correntes que recebem sinal positivo. E as correntes no sentido oposto, né, recebem ali o sinal negativo. Apenas uma convenção para que a gente possa efetuar as somas, né, das correntes. Partindo então da lei de Ampère, nós podemos escrever, né, que integral no C fechado de B escalar dl vai ser μ0 i envolvido. E a gente tem que ver o que é cada coisa aí, né? O B escalar dl, nós já vimos aí que B escalar dl nesse caso, né? O B sai para fora da integral, B escalar dl dá só B dl,
E aí a gente fica com BDL, olha lá, B vezes o integral de DL. Isso aí vai dar para a gente o valor de μ0i. Quem que é o i nesse caso? É a corrente que está lá, que é simplesmente a corrente I. Né? Não tem soma de correntes aí, só tem uma corrente. Né? Então a gente tira para fora o B, vai ficar com B vezes 2πr, que é o comprimento dessa circunferência, igual a μ0i. A gente chega já no resultado que nós conhecemos, que é B igual a μ0i sobre 2πr. O resultado já conhecido aí de outros carnavais. Né? Agora a gente pode pegar essa, digamos assim, esse treino e ir para outros problemas mais interessantes. Né? Por exemplo, a gente pode pegar um probleminha bem bacana, que é cálculo do campo magnético dentro do fio. Né? E você imagina, aqui a gente estava com a curva amperiana antes, fora do fio. O fio está aqui, né? O fio está bem aqui no meio. Agora a gente vai fazer um zoom e vamos colocar a nossa curva amperiana dentro do fio. Será que isso vai mudar o nosso resultado do nosso cálculo? Como é que vai ficar isso aí? Né? Vamos tentar entender? Então, a nossa curva amperiana está aqui, na posição R do centro do fio. A corrente está fluindo aí, né? Tudo mais. A corrente está aí. Saindo do papel, o nosso campo magnético está fluindo aqui, né, nessa direção, e esse aqui é o limite do nosso fio, né? O fio vai até uma posição lá, ó, R1, e vamos ver como é que fica a lei de Ampère aplicada a esse caso. Então vamos ficar com a integral fechada de B escalar dl, que é igual a μ0i envolvida, né? O B escalar dl, está fácil aqui, né? B dl. O B sai para fora da integral. Integral do dl, naquele caso lá, ó, é simplesmente 2πr, que é essa curva aqui dentro do fio. Certo? Isso aí dá, então, μ0i envolvida. Aí a gente tem que ver quem é esse i envolvido aí, né? Quem é essa corrente dentro da curva amperiana. Vamos tentar descobrir isso aí? Então, o i, se a gente pega o i todo, né? Se eu pego a corrente toda no fio, então a corrente que flui aqui no fio como um todo, vamos fazer bem um riscadão aqui. Então a corrente está no todo o fio aqui. Essa corrente aí, se a gente dividir ela por essa área, ou seja, calcular a densidade de corrente, ela tem que ser o mesmo valor para a parte interna, você concorda comigo? Então a parte interna não pode ter uma densidade de corrente diferente, porque a gente não atribuiu propriedades diferentes aí internas ao fio, né? Então isso ainda vai ser a corrente envolvida, dividida pela sua respectiva área, né? Que é πrzinho ao quadrado. Aí daí a gente consegue tirar a corrente envolvida. A corrente envolvida vai ser simplesmente r quadrado, i, né, que é o i todo do fio como um todo, dividido por r quadrado. E aí a gente pode colocar esse resultado lá em cima, né? Coloca esse resultado lá em cima. Então, eu vou ficar com B vezes 2πr igual a μ0 r quadrado i sobre r quadrado. O r cancela, né? E a gente fica com esse resultado elegante, né? Que é r vezes μ0i sobre 2πr quadrado. Então, um resultado bacana, né? Um resultado bonito para o cálculo do campo magnético no interior do nosso fio. E é interessante observar que, caso esteja de fora, né? Que se estiver de fora, aí esses dois R's aí são iguais, não tem muito por que manter eles diferentes, e a gente volta para o resultado que obtivemos antes para o fio longo, o campo magnético calculado fora do fio, né? Solenoides e toroides. Bem, pessoal, nesse tópico nós vamos dar continuidade à aplicação da lei de Ampère, né? Vamos aplicar a lei de Ampère a um solenoide e também a um toroide. Vamos entender o que vem a ser um solenoide e um toroide. Então vamos começar com o campo magnético de um solenoide. O que é um solenoide? O solenoide é um conjunto de espiras, né? Então aqui a gente tem uma corrente elétrica e um fio. Imagina você que nós pegamos aqui um fio e vamos enrolando ele. Você pode fazer isso, né, na sua casa. Imagina você pega um cano, né, e pega um fio de cobre e vai enrolando ele no cano, e você tira o cano, esse é o resultado encontrado. Então você vai enrolando aqui, passando esse fio, e a gente obtém essa figura que é um solenoide.
Então aí a gente tem uma coisa curiosa que é o seguinte, de um lado a nossa corrente elétrica vai entrar e vai sair do outro. A gente tem uma figura que ilustra a situação, por exemplo, num perfil. Se a gente fizer um corte, né? Imagina que a gente faça um corte aqui nesse solenoide, nesse conjunto de espiras, né? Essa bobina, a gente vai ter uma figura que é exatamente essa aqui, ó, já com o campo magnético desenhado. O que está acontecendo aí então? A gente tem uma corrente que está saindo aqui, né? Fizemos um corte, esses pontos em uma bolinha preta, né? Com uma bolinha, exatamente a corrente elétrica saindo, tudo bem? Então ela vai gerar esses campos magnéticos aqui, ó, nessa direção, numa direção anti-horária. E aí quando a corrente elétrica adentra, né, na parte de baixo, essa parte de baixo a gente tem o campo magnético, né? Se você colocar o dedão apontando na direção da corrente, então os seus dedos vão rodar e vai ter essa direção aí, nós estamos ilustrando como a direção do campo magnético. Perfeito? Então essa é a dinâmica encontrada, a dinâmica da corrente elétrica e o campo magnético encontrado em um solenoide. O que vai acontecer então? Se nós observarmos esse ponto P aqui sobre sobre essas correntes que estão aqui no solenoide, o que está acontecendo no ponto P? O ponto P, a gente vai observar então a influência da corrente elétrica, a corrente do campo magnético devido à corrente elétrica que está em cima, ela vai exercer aqui um campo magnético em cima, um campo magnético intenso, né? Se a gente observar, um campo magnético para cá, né? Um campo magnético bem intenso para o lado esquerdo, se você observar direitinho, vamos tentar desenhar melhor aqui, ó, né? Esquerdo aqui. Mas aí, o campo magnético da parte de baixo, por exemplo, dessa espira aqui, ele vai ter lá um campo magnético em cima também, só que pequenininho, né, menorzinho aqui, ó, para cima, de tal maneira que a gente tem esse resultante que está sendo desenhado aí, que é o campo magnético para o lado esquerdo, né, o resultante nesse ponto seria um campo magnético do lado esquerdo, que é justamente a soma, né, do campo magnético devido à corrente em cima, se comparado com o campo magnético devido às correntes de baixo. E no interior, ó, observa bem, no interior é curioso que se a gente pegar um ponto qualquer, pega um pontinho aqui, então se a gente observar o campo magnético devido a uma corrente de cima, vai ser para a direita, e o campo magnético devido a uma corrente de baixo também será para a direita. Então a gente tem um somatório de campos magnéticos das correntes de cima, né, que estão saindo do papel, e o campo magnético devido às correntes de baixo que estão adentrando o papel. Essa é a dinâmica encontrada aqui no nosso solenoide. Muito interessante essa situação. E a gente tem aqui um outro desenho de um solenoide, mas um solenoide mais realista, né? Que é justamente a configuração que a gente encontra nas bordas aqui. Esses campos costumam ter, essas linhas de campo, né, do campo magnético costumam fazer essa curva, fazer essa dobra, né? Certo? E o nosso objetivo é tentar encontrar o campo magnético exatamente ali na região interna do nosso solenoide. Então, para proceder com esse cálculo, nós temos que encontrar uma situação ideal a qual a gente consiga, um modelo, né, para um solenoide, a qual a gente consiga aplicar a lei de Ampère. E o nosso modelo, nosso solenoide ideal, é exatamente esse aí. O que está acontecendo? Então a gente tem as correntes nesses pontinhos aqui saindo do papel, né? E as correntes na parte de baixo estão entrando, né? Então, como se fizéssemos um corte, né, no nosso solenoide, identificamos essa situação, né? Os campos, as correntes em cima elas saem, e as correntes embaixo elas estão adentrando, de tal maneira que a gente tem aqui um campo magnético constante. Claro que o desenho real é aquele desenho lá de cima, mas a gente pode fazer uma boa aproximação para calcular o campo magnético dentro do nosso solenoide. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma curva amperiana, que é essa ABCD, certo? E vamos calcular pela lei de Ampère, né, o produto escalar BDL nessa curva amperiana aí. Como é que nós vamos proceder? Nós vamos então escrever integral de B escalar dl, né? Vamos fazer a nossa continha.
integral de B escalar ao dl será então o μ0 vezes a corrente elétrica envolvida. Nessa dinâmica a gente tem então integral de B escalar dl, vai ser só essa parte de B escalar dl, né? É a integral de A até B, de B escalar dl, mais a integral de B até C, de B escalar dl também, certo? Então a gente quebra essa integral nas 4 partes ali, né? Se a gente pegar aquela curva amperiana, vai ser uma parte de A até B, mais uma parte de B até C, mais uma parte de C até D. E em cada ponto ali a gente tem, né, uma maneira de escrever o campo magnético e o produto escalar entre os dois. E voltando, fechando aqui com D até A. Tudo bem? Se a gente observar de A até B, o que está acontecendo de A até B? Se a gente pega aqui de A até B, pega um pedacinho aqui, um DL aqui, certo? Aqui a gente tem um campo magnético, não tem problema, né? De A até B, qual que é o comprimento? Comprimento L. O campo magnético, ele é constante de A até B, sai para fora da integral. A gente fica só com a integral do dl. A integral do dl é somente o L. Então, esse resultado aí dá só... Perdão, L não, H, né? H aqui, ó, H. O Hzinho está aqui, H. Certo? E aí, se a gente vai para a integral de B até C, de B até C não tem muito jeito, né? O B está para a direita, o nosso campo magnético constante. E aí, se a gente pegar um dl aqui, um dlzinho pequenininho aqui, de B até C, aqui ele é perpendicular. Se ele é perpendicular, o produto escalar entre os dois, né, dá nulo. Tudo bem? Então, aí a gente tem zero para esse produto escalar, né? Certo? E aí vai dar zero também de C até D. Se a gente fizer agora a integral de C até D, vai dar nulo. Por quê? Porque no nosso modelo, se a gente olhar as regiões de campo magnético fora da nossa, do nosso solenoide, então fora a gente tem um campo muito pequeno comparado com o campo interno. Então fora a gente tem um campo magnético zero. Quando a gente faz então a integral de B dl, dá nulo, certo? Dá nulo esse resultado aí. E depois esse pedacinho aí D até A, então se a gente observar, né, tem um pedaço aqui que o campo magnético é nulo, mas aqui internamente, esse outro pedacinho aqui, o campo magnético vai ser perpendicular à trajetória, né? Então esse aqui é perpendicular, volta a ser nulo novamente esse cálculo da integral. Então esse último também é nulo, né? Integral de D até A é nulo, a gente fica só com essa parte aqui que é de integral de A até B. Então, para a curva amperiana que nós selecionamos lá, a integral de B escalar dl é simplesmente B vezes H, certo? Aí a gente precisa escrever a corrente interna, né? A corrente envolvida lá pela nossa curva amperiana. Vamos escrever essa corrente da seguinte forma. A corrente envolvida será a corrente vezes a densidade de corrente por comprimento, densidade de espiras ali, ó, o número de espiras, vezes o H. Então, esse N aí para a gente é a densidade de espiras que passam a corrente I, né? Quanto maior o número de espiras, né? A gente divide esse número de espiras pelo comprimento, a gente tem então a densidade de espiras. E aí, se a gente multiplica pelo comprimento, tem um número, né? Esse número de espiras aí vezes o I, a gente tem a corrente total. Então, B vezes H, a gente pode escrever como sendo μ0 e densidade de espiras vezes H. Os dois H's aqui se cancelam, né? Porque a gente está pegando aquele pedacinho compreendido pelo H. Então, a gente fica com o resultado final, que é B igual a μ0I, N, né? μ0I vezes a densidade aqui, ó, densidade de espiras, né? As espiras a qual passam a corrente I. Certo? Então, esse é um resultado que a gente obtém para o solenoide. Então, esse é o campo magnético interno ao solenoide, né, que é constante em todos os pontos. Vamos agora para o campo magnético de um toroide. Professor, o que vem a ser um toroide? Parece um palavrão, né? Toroide. O que vem a ser essa palavra, né, diferente aí, que chega a não ser muito bonita assim. Então, um toroide é essa figura aí. O
que é isso? A gente pega o nosso solenoide, pegamos o solenoide como se fosse aquela espira, né? Aquele nosso conjunto de espiras, né? Que é aquela bobina que a gente enrolou e junta as extremidades livres, né? Então pega ela e junta as extremidades. Vamos imaginar que a extremidade seja aqui. Nós juntamos os dois, unimos eles, temos esse pneu aqui, né? Que é chamado de toroide, como se fosse um pneu de um carro ou de uma moto, né? Então é o nosso toroide. Aqui tem as espiras aqui compondo esse toroide, certo? E aí a gente pode calcular o campo magnético interno a esse toroide. E vamos utilizar um modelo. Se nós fizermos então um corte aqui, um corte na horizontal, pegamos uma faca hipotética aqui, né? Cortamos aqui na horizontal, teremos exatamente essa figura aqui que eu estou mostrando para vocês. Olhando de cima, a gente vai ter esse desenho, né? Se vocês observarem com mais cuidado, então internamente as correntes elas estão adentrando, né? Então com as flechas que a gente observa a sua parte de trás entrando, e aqui a gente tem correntes saindo, né? De tal maneira que a resultante desse campo magnético é esse campo, né? Que faz esse trajeto aí, ó, circular, né? Esse trajeto circular em verde é o nosso campo magnético. Para encontrar o campo magnético, nós vamos selecionar uma curva amperiana, que é essa curva em amarelo que eu estou circulando, que eu estou passando agora com a minha caneta. Então, essa aí seria a curva amperiana, que está distante R aqui do centro do nosso toroide. Tudo bem? E a gente procede com o cálculo, né, da lei de Ampère nesse exemplo aí. Então a gente vai fazer a nossa continha aqui para mostrar como é que fica. Então a integral de B escalar dl, isso aí dá simplesmente μ0i envolvido, né? Essa parte B escalar dl dá apenas B vezes 2πr. Por quê? Porque o nosso B, ele é sempre, né? Se você pegar aqui a nossa curva amperiana, pega o B, a nossa curva amperiana está para cá, então aqui a gente tem um dl, e o nosso B está sempre paralelo aqui, né? O B está sempre paralelo, pode pegar outra cor aqui, B está sempre paralelo aqui, ó, o B paralelo ao nosso dl, então o B escalar dl dá simplesmente BdL. Aí quando a gente faz a integral, né, vai somando esses pedacinhos aqui, dl ao longo do nosso anel ali, de raio R, a gente tem então o comprimento total, que é simplesmente 2πr. O I envolvido, a gente vai escrever ele como sendo I vezes o número de espiras, né? Aqui não precisa trabalhar com a densidade, mas a gente vai contando o número de espiras aqui, multiplica por I, a gente tem a corrente total, que a nossa curva amperiana está abraçando, né? Está envolvendo. Então a gente pega a curva amperiana aqui. Aqui dentro tem quantos I's, né? Vai contando aqui o número de I's, é o N, né? 1, 2, 3, até fechar aqui. Tem vários I's, a gente conta todo mundo, é N. Multiplica por I, dá o I total, que é NI, que é a nossa corrente envolvida. Então, B vezes 2πr dá simplesmente μ0i vezes N. Então, o B final fica simplesmente escrito como μ0i vezes N, dividido por 2πr, que é o campo magnético devido a um toroide. Certo, gente? Então, essas são as aplicações que eu separei aqui para a gente trabalhar com a lei de Ampère. Nos exercícios tem mais aplicações interessantes, né? Depois a gente pode pegar os exercícios e resolver com vocês. Vocês vão ver que tem várias aplicações muito legais para trabalhar com a lei de Biot-Savart e também com a lei de Ampère. Espero que vocês tenham gostado dessa exposição. Espero que todos estejam muito bem, com saúde principalmente. Obrigado a todos pela atenção e aguardem que novamente, em breve, teremos mais uma videoaula semelhante a essa. Um abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês.